Olá, gente, tá aqui o programa Linguagem do Corpo com vocês outra vez, graças a Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre, várias vezes até falei, né? Mas sobre os problemas nos intestinos. O que é e o que representa? Como fazer para acabar com as doenças dos intestinos? Partindo do princípio que todas as doenças, sejam elas quais forem, são regidas por um tipo de energia diferente que é emitido através de um chakra, né? Os chakras são vórtices de energia e que rege por eletromagnetismo físico, é fisiológico isso mesmo, físico e fisiológico, né? Rege glândulas endócrinas, as nossas glândulas principais do corpo. Então, quando a gente fala de intestino, a gente está falando sobre o chakra básico, né? O chakra da raiz, aquele que rege na psique humana, rege a prosperidade financeira, que é Yang. O que é Yang? Yin e Yang. Segundo os antigos egípcios, são as polaridades Yin e Yang, é feminino e masculino, né? Então, quando a gente fala feminino e masculino, nem sempre estamos falando dos seres humanos, mas das qualidades, das polaridades, né? O negativo, o positivo, o claro, o escuro. Então, quando a gente fala do chakra básico, nós estamos falando de um referente. O que é? Quem rege? Qual é, na psique humana, quem está regendo o chakra básico, a prosperidade financeira, os intestinos? É o nosso papai da terra, né? O papai e a mamãe da terra, eles têm um simbolismo na nossa psique muito profundo, que mesmo a nossa consciência não consegue alcançar, mas eles representam todos os nossos antepassados. O papai e a mamãe representam também todos os homens e mulheres que convivem com você, estranhos ou conhecidos. E por isso muitas vezes eu falo que se você for fazer oração do perdão para ciclano, fulano, eu aconselho fazer só para o seu papai e a mamãe biológicos, que na sua psique e também pelo inconsciente coletivo vai alcançar todos os homens e todas as mulheres do seu convívio ou do seu passado que ocorreram desarmonias, tragédias, coisas muito feias, né? Então, fazendo oração 3 meses, que é o ciclo regenerativo psíquico, são 90 dias. Um dia para o papai, um dia para a mamãe. Como todas as vezes eu explico isso sobre a oração do perdão, que está no meu site, que depois no finalzinho eu mostro, tá? Então, se você quer acabar com os problemas nos intestinos, você vai precisar compreender uma situação. Vamos lá. O intestino delgado, ele é o importante que ele fica no centrinho assim, né, do intestino. O intestino delgado, ele é responsável fisiologicamente para reabsorver vitaminas e tudo que o organismo precisa antes, né, de jogar fora para o intestino grosso. Então ele devolve para o corpo, devolve para o sangue coisas importantes para não se perder nada. Então muitas pessoas que não têm vitamina no corpo, elas têm anemia, precisam toda hora estar com suplementos, né, repondo vitaminas, elas têm sim, lá no inconsciente, um sério problema mal resolvido com seu papai da terra, que o inconsciente está guardando. Às vezes, na sua consciência, você ama, ou diz que já perdoou, ou diz, eu não conheci o papai. Só que o seu inconsciente, desde que você estava na barriga da mamãe, sabia muito bem quem era o teu papai. Por que ele morreu, por que ele foi embora, por que ele traiu a mamãe, por que eles brigavam, por que ele te rejeitou. Não sei, eu não sei, né? O que está dentro de você. Então, todas as pessoas que têm problemas nos intestinos, elas estão representando como está a sua carreira. E carreira é energia masculina. Expansão, né? Prosperidade, expansão significa a energia Yang, que é masculina, que é o papai. Não tem como mudar isso e dizer que a expansão e sucesso é a mamãe, porque desde os antigos chineses se sabe que a expansão é o lado esquerdo do cérebro, é o homem, é o masculino, é a prosperidade, é o crescimento e a introspecção. A percepção inconsciente, a serenidade, ela vem, né, das emoções, espiritualidade, vem do Yin, que é o lado direito do cérebro, que é a mamãe, que representa, né, o feminino.
Então, se você quer acabar com o problema no intestino, não importa o nome que o médico deu para a sua doença, né? A doença não sua, mas a doença que está no seu intestino tem a ver com seu papai. Se você não deu certo em carreira nenhuma, ou, por exemplo, se você teve câncer de intestino, é porque você se sentiu traído na carreira. Até, por exemplo, gente que acaba de se aposentar, em seguida já tem um câncer de intestino. E inconscientemente ela se sentiu traída pela aposentadoria, como se tirasse o direito dela continuar produzindo. Claro que ela pode continuar trabalhando, mas muita gente para e não sabe o que fazer depois, na aposentadoria, e começa a ficar doente. Então, os intestinos, eles representam sempre a sua base, o seu chão, o passado que você deveria ter deixado ir embora. E por que uma pessoa não deixa o passado ir embora? Porque ela é controladora. Por que ela é controladora? Porque ela tem esse sentimento de controle sobre pessoas, sobre o tempo das coisas. Para começar, o chakra básico é regido numa energia de Saturno, o planeta Saturno, que rege Capricórnio e que rege o quê? O tempo das coisas. O tempo, na verdade, não existe, ele é uma referência para que as pessoas possam organizar a vida, a sociedade. O tempo, ele não é linear, ele não é verdade. Ele pode voltar para trás, ir para frente, mas na mente humana. E até, claro, em outras tecnologias. Mas acontece que nós estamos falando de como curar os intestinos. Se você é uma pessoa acumuladora, então significa que você tem intestinos presos. O que é intestino preso? Se você faz suas fezes, né, seu cocô, né, uma vez por dia, significa que você tem intestinos presos. O cocô tá ressecado, né? Não tá preso, não tá conseguindo fazer, e às vezes os seus intestinos estão perfeitos, mas as fezes não. Então, por que que uma vez por dia é problema? Porque você come mais vezes ao dia. Sendo que fisiologicamente, cada vez que você vai fazer uma refeição, 2 horas depois, aproximadamente, o seu intestino já deveria estar soltando, porque já houve toda a digestão orgânica, chegando até o intestino grosso e partindo, indo embora, como o bolo fecal. Mas se você vai guardando um dia, um horário só do dia, significa que você guardou coisas que não deveriam guardar. Psiquicamente está mostrando pessoas, objetos, situações que você está guardando, que não quer soltar, não quer deixar ir. Até quem morreu às vezes. Um animal que morreu. Então, se você não deixa as coisas irem embora, por sentimento de medo, culpa, carência, controle, arrependimento, alguma coisa que não é normal nas emoções. Porque tudo tem começo, meio e fim. Então, se você, desde criança, de 2 aninhos até 4 aninhos, que a gente chama de fase anal, segundo a psicanálise freudiana. Nesse tempo, aproximadamente 2 anos, as crianças estão antecipando. Mas antigamente, né, de 2 a 4 anos, é a fase em que a criança não está com a fraldinha e ela começa a perceber o próprio cocôzinho. E ela se apaixona pelo cocôzinho dela. Ela gosta do produto dela. Então ela não vê maldade nenhuma em levar esse cocôzinho para dar de presente para mamãe e papai na sala e passar o cocôzinho na parede, comer. O que não pode é o papai e a mamãe não ter psicologia e não entender que se você xingar a criança, brigar com ela, dizer que o cocô dela é fedido e que ela é porca, vai desenvolver algo na psique dela, na estrutura da personalidade, que não será nada bom no futuro. Ela vai nem lembrar do que você fez com ela de 2 a 4. Mas acontece que ela vai guardar no inconsciente dela que o primeiro produto dela não foi aceito, não é bom, ninguém gosta. Então muita gente acaba trabalhando, nunca termina o que começa, trabalha num lugar, já sai, já vai para outro, nunca consegue, às vezes, completar 1 ano de trabalho. E também tem o outro extremo, que tem pessoas que trabalham anos e anos e anos e anos num emprego só, não sai de lá. Isso também é um problema intestinal, porque não houve renovação.
ela vive da rotina. Então tem muitas coisas que não tem nem como colocar aqui no programa. Mas eu vou fazer um curso para vocês, que é deixa eu ver aqui que dia que é. Aqui, olha, gente, agora, dia 1º de dezembro, agora, 2020, terça-feira, eu vou dar um curso de prosperidade financeira pela linguagem do corpo. Então, o seu corpo vai dirigindo você. Como é que seu corpo pode te mostrar, no não verbal, pelo inconsciente, que você está no caminho errado ou no caminho certo? Como você vai aprender a se desenvolver financeiramente e até saber lidar com as pessoas que não conseguem compreender você com seu dinheiro e até aquelas que você deve, aqueles que devem para você, currículos que você mandou para lá e para cá e que ninguém te chama, ou pior, você já está há muito tempo trabalhando e chega alguém novo no pedaço e ganha o teu lugar, né? Ao invés de você ser promovido, essa pessoa já pega um lugar acima de você. Então, existem sensações terríveis na carreira, no trabalho, na profissão e até trabalhando de forma autônoma com os clientes ou até pela internet, em que você se sente não produtivo, não reconhecido. Os intestinos estarão sempre dando certos tipos de problemas, até como disenteria, que é o medo de perder o controle, perdendo o controle, não sabe como resolver uma questão que está para resolver e está com medo, um medo inconsciente. Daí vem a disenteria e não o que você comeu. As pessoas insistem em dizer que reações orgânicas derivam de alimentos. Você comeu aquilo, você não comeu aquilo, você tem que comer aquilo. Mas eu sempre direi uma frase do Evangelho de Jesus. Mesmo eu não tendo religião, sou fã deste homem, né? Não é o que entra pela boca do homem que faz mal, mas sim o que sai pela boca e coração do homem. Então é claro que se as pessoas um dia voltarem a conhecer esta frase, vão perceber que pela PNL, pela programação neurolinguística, você reprograma o seu cérebro, tirando essa associação do alimento com o corpo. Muita gente que tem alergia, mal-estar, rejeição, né? Intolerância à lactose, intolerância ao glúten e outras coisas, acabam percebendo que existe uma associação, o leite com a mãe e o pão com o pai, que eu já falei isso nos meus livros também, e outros cursos e palestras. Então, se você não faz a oração do perdão ou constelação familiar, coloca teu pai e tua mãe na pauta de constelação familiar, né? Terapias voltado o foco para papai e mamãe, onde quer que eles estejam, porque o problema está dentro de você, não com eles. Cada um tem o seu próprio problema, carregando com sua própria crença, arrastando isso para o seu próprio corpo. Então, se você tem, por exemplo, a doença de Crohn, né? Muito triste. Muita gente tem essa doença e acaba sempre dependendo de remédios e tem fissuras onde a pessoa evacua até sangue e fezes que saem por ali. Ela não tem controle. Na verdade, o que significa pela linguagem do corpo a doença de Crohn? Significa que ela tem uma insegurança tão grande vinda do pai, que o pai não foi presente da maneira que deveria ter sido. Não desenvolveu na criança uma razão, uma lógica, uma coragem para enfrentar o mundo nas finanças e produzir coisas com os pés no chão. Então essa pessoa trabalha muito, mas ela não consegue ter coragem de enfrentar algo sozinho, sem medo, de montar uma empresa, de mudar de emprego, mudar de setor. Sempre estão mais ou menos numa dependência de alguém, até de uma opinião de alguém. E isso, a pessoa que tem essa doença de Crohn, ela não percebe que faz isso. Mas se você der uma oportunidade dela montar um empreendimento sozinha, ela vai tentar dizer que ela é cautelosa, que não é hora, que não vai ter dinheiro, e se não der para pagar o aluguel, e se não der certo, elas dão para trás. Por quê? Porque existe a falta do yang, a base, a raiz, que é o chakra básico, que é o papai. A psique precisa estar livre de qualquer situação mal resolvida com o papai da terra. E o papai adotivo, ele representa também o papai biológico. Mas a oração do perdão é só para o papai e a mamãe biológicos. Se você quer acabar com os problemas nos intestinos, faz isso. Procura nas suas gavetas
armários nas suas coisas, não nas coisas dos seus filhos e dos outros. Se desfaça todo mês, porque acumular coisa é muito rápido. As pessoas não percebem quando elas começam a mexer na casa, no escritório, para se desfazer de papéis, documentos, roupas, objetos. Elas nem imaginavam que elas tinham tantas coisas guardadas. E o intestino, ele corresponde ao que você solta, ao que você deixa ir, às representações simbólicas, que são as coisas que você guarda. Muita gente é acumuladora compulsiva e ela diz que não. Ela é uma colecionadora de algo e ela fala que ela não é acumuladora. Todo colecionador, ele deu esse nome, é bonito, é legal, mas é um problema intestinal. Mesmo que o intestino dessa pessoa esteja trabalhando corretamente, ela tem um problema que virá lá no futuro porque ela não se desprende das coisas. Ela não renova, ela guarda histórias, ela guarda épocas. Então os intestinos precisam do fluir, do novo, do deixar o passado ir embora, não segurar pessoas, nem situações, nem memórias, guardar as fotos, não ficar revendo. É triste isso, né? Mas quem tem os intestinos funcionando 4 vezes ao dia, que é o correto, ou se ela come 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia deveria funcionar perfeitamente. E é claro que o abdômen estaria mais retinho, né? Sem aquela barriguinha para frente, sem gases, sem retenção de líquidos, sem problema na linfa, né? na parte linfática. Então, que tal vocês começarem a primeiro tentar fazer uma bela limpeza na casa de tirar objetos, tirar papéis, documentos. Procure informações com seu advogado, contador, que papéis você pode guardar, quanto tempo se guarda um papel, um documento, e roupas, coisas que você não está usando mais, dê para pessoas que precisam. Além do que você está fazendo a caridade, tá? Então, para ter intestinos perfeitos, você precisa cuidar do seu tempo, não do tempo do outro. Não se preocupar em eu tenho que, você pode relaxar um pouco, fazer uma administração melhor na tua própria vida e não ficar cobrando perfeição das outras pessoas, né? Porque você precisa toda hora ver que a coisa está andando perfeitamente. Esquece de si para ficar cuidando do outro. Cuida de tudo menos de suas próprias renovações. Os intestinos precisam que você refaça, se reinvente, deixe o passado ir embora, muda o seu layout, né? Muda os móveis de lugar, compra outras coisas, venda suas coisas, deixe o futuro vir. Faça seu mapa astrológico para saber qual é a sua carreira verdadeira que você veio designado na Terra. Sim, você veio com uma habilidade. Às vezes você trouxe várias habilidades para ganhar dinheiro, mas qual é a real? Que o mundo vai te solicitar e vai te fazer prosperar até você não ter sossego de tantas solicitações do seu trabalho verdadeiro. E os intestinos vão funcionar maravilhosamente bem, o seu banco, o seu dinheiro, a segurança e proteção sua e da sua família. Os intestinos revelam muito sobre você. Agora aqui não dá para comentar tudo isso, né? Mas já dei algumas dicas de como você fazer seus intestinos funcionarem. Porque uma pessoa que corre demais, apressada demais na mente, que ela está toda hora tentando resolver rapidamente coisas e muitas coisas, o cérebro dá um comando para os esfíncteres do intestino, né? E trava. Porque é como se você estivesse correndo e querendo fazer cocô ao mesmo tempo. O cérebro sabe que correr e fazer cocô não dá, né? Existe todo um mecanismo lá dentro. Ou você para com a mente serena para fazer o seu cocôzinho, né? Ou você está travado para poder realizar suas coisas. O tempo das coisas, a perfeição. Acalma teu coração. Faça relaxamento, faça meditação. Procura aí no meu canal, né? Eu tenho muitos áudios, eu tenho meditação, relaxamentos indutórios, eu tenho muitos áudios explicando como fazer para você ser uma pessoa mais suave. Você não vai perder sua responsabilidade. Você vai saber administrar a alegria da sua criança interna e vai ter a sua responsabilidade. Você está duro demais com você, cobrando demais. Por isso, as suas fezes ficam ressecadas, que não é só a falta da hidratação. Ao mesmo tempo, uma pessoa que não bebe água, nunca,
e ela fica desidratada, por que ela não bebe água? Tem uma questão aí também de pessoa seca. Ela não percebe que ela é uma pessoa seca. Ela está precisando ficar mais dócil, mais amorosa, mais flexível e ela vai sentir mais vontade de beber água, tá bom? Um beijo no coração de vocês e agora eu vou passar a agenda. Vamos lá, gente. Dia 1º de dezembro, agora que eu falei para vocês, terça-feira, começa o curso de 4 aulas. São 4 terças-feiras. Prosperidade financeira. Como ter essa prosperidade? Como melhorar a sua vida, ter dinheiro, receber o dinheiro sem ralar tanto. Tem gente que trabalha tanto e recebe tão pouco. Tem gente que trabalha menos, com mais organização, respeitando o próprio tempo e recebe mais dinheiro e aproveita até mais a vida, né? Então eu vou ensinar no dia 1º, são 4 aulas, não pode faltar na primeira aula. E a prosperidade financeira pela linguagem do corpo. E vou mostrar partes do corpo que são afetados também por uma carreira desorganizada, tá certo? No dia 5 e 6 de dezembro, estaremos, eu e o Luiz Cairo, estaremos em Maringá, no Paraná, para dar o curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo, com as leis universais. No sábado, dia 5, das 10 às 18 horas, e no domingo, dia 6, será das 8 da manhã até às 16 horas. E claro que esse curso será somente presencial. Mas o curso do dia 1º de dezembro é online, viu, gente? Esse 1º de dezembro da prosperidade, ele é online e também presencial. Mas o de Maringá é só presencial, porque tem algumas vivências, não tem como dar esse curso online, tá bom? No dia 12 de dezembro, eu vou dar uma palestra para completar um trabalho que eu fiz nas lives do autista, a verdade sobre o autista, e que teve muita gente querendo fazer muitas perguntas que não deu tempo de responder. Então eu vou dar uma palestra online e também presencial, às 3 da tarde, horário de Brasília, o que os autistas e os Asperger vieram ensinar para a humanidade. Então você vai poder conversar comigo sobre se você tem filhos que estão mais nervosos, uma agitação maior, se o seu filho ele é considerado um autista, um Asperger, se você é considerado, como agir, o que vieram ensinar para a humanidade. E saber ter harmonia, não curar porque não é uma doença, desculpa, não é uma doença, não é um distúrbio, é um cérebro diferente, ele vem ensinar. Tem muitos cérebros diferentes, então nós vamos conversar no dia 12 de dezembro, às 3 da tarde. É só vocês se inscreverem pelo WhatsApp 011 5082 2822 ou acessar o nosso site www.linguagemdocorpo.com.br. E nesse site você pode encontrar também a loja virtual com todos os meus livros de linguagem do corpo. Tem o volume 1, volume 2, volume 3, tem o livro Acabe com a Obesidade, tem o livro A Lei da Afinidade, que é como você fazer atrair aquilo que você precisa para a sua vida. Tem também o Poder dos Gatos na Cura das Doenças. Nós temos o DVD de Linguagem do Corpo, das Leis Universais, e temos muitos outros trabalhos também para oferecer a vocês. Tá bom, gente? Então, no dia 12 é a palestra O que os autistas e os Asperger vieram ensinar para a humanidade. E no dia, em janeiro agora, em 2021, dia 6 de janeiro, começa o curso presencial, somente presencial. Já temos bastante inscrições, graças a Deus. É o meu curso de linguagem do corpo com abordagens psicanalíticas, as leis do universo. Tem muitas vivências que eu tenho que fazer em sala de aula, né? E será 1 ano e 2 meses de curso. Todas as terças-feiras, durante 1 ano e 2 meses, curso profissionalizante. Esse curso
Ele é reconhecido pela prefeitura também direitinho e você pode trabalhar com esse conhecimento profundo da linguagem do corpo egípcia de Hermes Trismegistus. Então eu darei o curso, 90% do curso é comigo, né? E nós temos uma pequena parte que é importante, que é um professor de psicanálise, nós temos também professora de Jung, para poder fazer o trabalho com vocês, neurociência. É importante vocês saberem como que o cérebro funciona, os hormônios, as emoções, o que provocam no cérebro, para poder entender como curar a si mesmo, como curar as pessoas que você gosta através de certas informações. Também como emagrecer, como mudar o formato do corpo, como ter saúde e prosperidade, ser feliz no amor. Tudo isso você vai aprender dia 6 de janeiro e não pode faltar no primeiro dia. Se você não puder comparecer pessoalmente, eu não sei como te explicar que você perdeu o curso, porque ele não é online, tá certo? E a explicação tem tantas vivências, tantos trabalhos de equipe ali na aula que não dá para fazer online, tá bom, gente? Então se inscrevam pelo 5082-2822 ou acesse o nosso site www.linguagemdocorpo.com.br. Então eu aguardo vocês agora no dia 1º de dezembro para o curso de prosperidade financeira de 4 terças-feiras apenas. Gente, muito obrigada, que Deus abençoe vocês e paz profunda.